Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que satisfação estar aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Primeiro, deixe-me apresentar. Eu sou o Adriano Cotti, sou advogado criminalista e sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Execução Penal, e também Leis Penais Especiais. Nós vamos bater um papo sobre um novo tipo penal, sobre um novo crime. Eu digo novo crime porque ele entrou em vigor com essa lei que os senhores estão vendo aqui no quadro. A Lei 14.132 de 2001. E esse crime, dentro do Código Penal e no site do Planalto, leva o nome de perseguição. Aqui está. Perseguição, né? Ou, pela teoria norte-americana, crime de stalking. Stalking. Vocês já devem ouvir já por muito tempo, o fulano tá me stalkeando, ele é um stalker. O fato é que, outrora, stalker não era crime. Hoje, perseguição é crime, é delito, certo? É infração penal. Aqui está. Vamos falar sobre ele então. Vamos dar sequência aqui. Vocês estão diante, na minha frente aqui, do crime de perseguição. Alcancem comigo, amigos, a leitura do tipo penal. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou destacar o que é importante. Primeiro, o núcleo do tipo, perseguir. O que é perseguir, pessoal? Vigiar, ir atrás, certo? Perturbar, incomodar, tirar o sossego. Isso é perseguir, certo? Ir à cola, não deixar a pessoa em paz. Isso é perseguir. Perseguir alguém, essa palavra é importantíssima, reiteradamente, e por qualquer meio, vocês vão ver depois que isso quer dizer que é um crime de forma livre, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, mostrando também, né, que nós estamos diante de um crime habitual. A capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É claro que a pessoa perseguida, stalkeada, ela se sente, amigos, com a sua liberdade tolhida. Afinal, ninguém se sente bem ao perceber que existe uma pessoa na sua cola, lhe vigiando, lhe acompanhando. E o seu psicológico, então? Afinal de contas, o que pode acontecer comigo? Por que essa pessoa está me vigiando? Por que ela está me perseguindo? A sensação ela é ruim, por isso que entra inclusive no capítulo da liberdade individual. O artigo 147 é ameaça, 147A é perturbação, certo? Agora vem uma questão interessante aqui, extremamente interessante, que é a pena. A pena, meus amigos, ela é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Se o juiz condenar o perseguidor, primeiro que o juiz vai ter que aplicar as duas penas. A pena privativa de liberdade e a pena de multa. Porque não é um ou que nós temos aqui. Nós temos aqui um e. Então tem que aplicar os dois. Mas tem outra informação importante aqui. Nós estamos falando de uma infração de menor potencial ofensivo, também conhecida como IMPO, ou seja, competência da Lei 9.099 de 95. Ou seja,
vai admitir transação penal, vai admitir o rito sumaríssimo, vai admitir suspensão do processo, ou seja, todos aqueles benefícios da Lei 9.099, dos juizados especiais criminais. Só que o legislador trouxe uma inovação. O legislador inovou aqui. Por quê? Porque geralmente as infrações ou os crimes de menor potencial ofensivo, eles não são apenados com reclusão. Eles costumam ser apenados com detenção. Eu, inclusive, me atrevo a dizer a vocês que eu acredito ser o único crime que nós temos de menor potencial ofensivo, se não um dos únicos, raríssimos, que a pena é de reclusão e não de detenção. E aí fica a pergunta, por quê? Refletir. A conclusão que eu cheguei é a seguinte, pessoal. Crimes, quando são apenados com detenção, o sujeito condenado, ele não pode começar a cumprir pena no regime fechado. Só no regime semiaberto, que é uma semiliberdade, ou aberto, que é livre e recolhe o albergue à noite. E quando o crime é penado com reclusão, o indivíduo pode sim começar a cumprir pena no regime fechado. Ora, pessoal, um perseguidor, se ele está em liberdade desde o início, mesmo condenado, talvez ele não se intimide com a condenação e continue perseguindo e continue stalkeando. Então, talvez o interesse do legislador tenha sido esse. Eu vou colocar como pena reclusão, porque assim o magistrado vai poder ter a liberdade, inclusive, de, dependendo do caso concreto, fundamentando a sua decisão, dizer por que o início da pena deve ser no regime fechado. Então, lembrem, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Bom, nós temos aí um parágrafo primeiro. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Ora, meus amigos, isso aqui nós chamamos de... Eu vou primeiro liberar todo o slide. Aqui está. E vou falar sobre ele. Aqui estão as causas de aumento de pena, que nós conhecemos como majorantes, certo? Quando o juiz vai aplicar a pena, ele faz isso em 3 fases. Na primeira fase, ele aplica a pena base, entre o mínimo e o máximo. Por exemplo, nesse caso, 6 meses a 2 anos. Depois, ele verifica se existe a existência, é boa, né? Se há a existência de agravantes e atenuantes, certo? Do artigo 61, 62, 65 e 66. E aí fica a critério do juiz, mas as penas, por mais agravantes que existam, não podem passar do máximo, ou seja, dos 2 anos, e por mais atenuantes que existam, não podem ficar abaixo do mínimo, ou seja, dos 6 meses. Só que aqui é majorante. Isso aqui é a terceira fase. Então, nesse caso, essas penas aqui, esses aumentos, podem fazer com que a pena ultrapasse o máximo. A pena pode ficar aqui, então, a pena mínima é 6 meses, fica 9 meses, a pena máxima é 2 anos, a 3 anos, podem ver. E aí o crime já não é de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima passou dos 2 anos. O crime passou a ser de médio potencial ofensivo e já não admite mais transação penal. Já não é Lei 9.099 de 95. Só vai ser admitido, nesse caso, a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Que casos são esses
que a pena vai ser aumentada de metade? Contra criança, adolescente ou idoso. Criança, ou seja, até 12 anos incompletos. Adolescente, 12 anos completos até 18 anos incompletos. E idoso, idade superior a 60 anos. 2. Contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do artigo 121 desse Código, parágrafo 2º-A, o legislador usou aqui a regra do feminicídio. 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma. Vejam que não é "e com o emprego de arma". Não, é com o emprego de arma. Certo? Então vamos cuidar, pessoal, esses detalhezinhos que nós temos aqui, certo? Nessas causas de aumento de pena. Depois nós temos aqui o parágrafo 2º, que fala do chamado concurso material obrigatório. Nós já falamos sobre isso, nós vamos falar sobre isso ainda mais para frente. Mas isso quer dizer o seguinte, pessoal, que se da perseguição resultar homicídio, o indivíduo vai responder pela perseguição e pelo homicídio. Se resultar perseguição mais sequestro, é perseguição e sequestro. Se for perseguição e estupro, é os 2 crimes que ele vai responder. O juiz vai individualizar a pena da perseguição, por exemplo, fica 1 ano, e vai pegar do outro crime, sei lá, lesão corporal grave, 4 anos, vai somar, vai dar 5 anos. É isso que diz o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º, somente se procede mediante representação. Isso quer dizer que é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Vou falar sobre isso também mais para frente, certo? Falaremos mais para frente, mas já adianto, isso serve para proteger a intimidade da vítima. Sem essa condição de procedibilidade, o Estado não pode fazer nada, certo? Tudo que está em vermelho é muito importante. Entramos, meus amigos, aqui no conceito de perseguição. Entramos no conceito de perseguição. E aqui está dizendo o que envolve a perseguição. Obsessão contumaz, ou seja, o perseguidor ele é obsessivo. Ele quer aquilo, ele quer aquela pessoa de qualquer jeito. Ele quer aquela pessoa ou ele quer algo daquela pessoa, de forma sistemática. Por isso que também é chamado aqui, pessoal, de assédio por intrusão. Ele é um intruso, porque ele está em um lugar que ele não deveria estar, ou praticando um ato que não deveria praticar, ou o stalking, né, norte-americano, no sentido de vigiar, de vigia. Vejam, o que eu botei aqui em vermelho é o assédio pessoal. É o assédio pessoal. Viram que bacana? Até agora nós tínhamos, até o dia 1º de abril de 2021, 2 tipos de assédio. O assédio moral, que é aquele que os patrões praticavam contra funcionários, por exemplo, nos trabalhos, humilhando, menosprezando, ofendendo, gerando danos morais, inclusive. Nós tínhamos o assédio sexual,
que é aquele crime do artigo 216-A, em que o superior hierárquico, querendo obter vantagem sexual da subordinada, a constrange, dando a entender que se ela não praticar esses atos sexuais, ela pode ter graves consequências, ou ascendência, que é no serviço privado. E agora surge uma nova forma de assédio, que é o assédio pessoal. O assédio pessoal nada mais é do que o crime de perseguição. E aqui está, é o assédio pessoal caracterizado pelos contatos, olha aqui, forçados e indesejados. É claro, né, pessoal, que se não forem forçados ou indesejados, eles estão sendo consentidos. E se forem consentidos, não há crime. Entendeu? Se alguém disser, pode me vigiar, não tem problema, não me sinto incomodado, fica à vontade, não há crime. Estou sendo claro com isso? Então tem que ser forçado, ou seja, a pessoa ela tem que não querer. E geralmente ela faz isso representando na delegacia. E indesejado, ela não deseja aquela perseguição. Entre o agente e a vítima, de modo repetitivo, ou seja, habitual. Repetitivo, habitual e idôneo, ou seja, apto. Ou seja, não adianta um indivíduo dizer, estou sendo perseguido por aquele sujeito, ele fica me olhando o tempo inteiro, depois fica provado que o sujeito é cego. É crime impossível, tá? Então, não vai haver o crime nesse caso. A prejudicar a privacidade, vida cotidiana e autodeterminação da pessoa ofendida. Aqui está. Atualmente, pelos artigos, pelo que a gente já sabe, nós temos, meus amigos, 3 formas de stalking, mas são exemplificativos. Podem existir outros. Por exemplo, o stalking afetivo é o chamado stalking do amor. É aquele sujeito que persegue a pessoa amada. Ele busca, por exemplo, vigiá-la pela janela com um binóculo, busca saber sua rotina, para onde ele vai, para onde ela vai, com quem ela se encontra, a pessoa, né? Tanto homem contra mulher, ou mulher contra homem, e nesse caso, muitas mulheres também são stalkings, isso não há dúvida nenhuma, certo? Isso é o assédio afetivo, tá? Isso pode gerar, inclusive, os ciúmes, relacionado a ciúmes, está ali. Assédio funcional é também conhecido como assédio profissional. E quando eu falo assédio aqui é no sentido de stalking, tá? Stalking afetivo, stalking profissional. Por exemplo, o dono de uma empresa que decide vigiar os funcionários para onde eles vão depois do trabalho, por exemplo, com quem eles se envolvem, se eles estão, por exemplo, conversando com concorrentes, ou até mesmo um patrão que se apaixona por uma funcionária e decide transformar a vida dela em um inferno, perseguindo ela em tudo que é lugar, inclusive indo almoçar no mesmo restaurante que ela sempre. Mesmo que ela mude de restaurante, ele muda também. E de idolatria. Quando a gente fala de idolatria aqui, pessoal, a gente fala, por exemplo, dos fãs. Fãs que têm ídolos, podem ser políticos, religiosos, pessoas que também não têm direito a sossego. E eu vou falar mais para frente para vocês. Eu vou dizer mais para frente para vocês uma coisa importante. Eu vou dizer para vocês que essas pessoas, elas também têm o direito, em alguns casos, de não serem stalkeadas, e em outros casos, elas não poderão reclamar do stalking. Mas é mais para frente que eu vou falar sobre isso. Bom, pois é, pessoal,
Esse crime, ele existe desde o dia 1º de abril de 2021. Mas como se lidava com essa infração no Brasil antes de 2021? Geralmente, se adentrava como contravenção penal. Artigo 65 da Lei 3688 de 41, também conhecida como perturbação da tranquilidade. Dizia assim: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Pena: prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa de 200 mil a 2 contos de réis. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: esse dispositivo foi revogado pela Lei 14.132 de 2021. O legislador entendeu que o crime agora, esse fato, deixa de ser contravenção e passa a ser crime. Só que aí a gente tem um problema. Só que aí a gente passa a ter um problema. A gente passa a ter agora, pessoal, uma lacuna legislativa. Que é a questão da reiteração. A contravenção penal, ela exigia a reiteração? Não. Bastava molestar alguém. O crime do artigo 147-A exige a reiteração? Exige. Então, como fica agora o fato de um indivíduo perturbar alguém sem ser de forma reiterada? Imagina uma festa. Uma moça, ela está numa mesa, o indivíduo vai ali naquela mesa e ela não deseja que ele esteja ali com ela. Ela se levanta para ir ao banheiro, ele vai atrás. Ela pede: me deixe em paz, eu não quero conversa, eu não tenho interesse. Ele continua. Ele continua. Ela vai para o outro canto do bar e ele vai para lá. Ela vai para outra parte do pub, ele segue. Certo? Ou seja, teve um ato de perseguição. Esse fato é atípico. Esse fato, ele não é mais infração penal. O legislador cobriu a cabeça e descobriu os pés. O correto do legislador não seria revogar a contravenção. Seria deixá-la. Seria mantê-la. Se fosse um ato só, seria a contravenção. Se tivesse mais de um ato, o crime do artigo 147-A. Aí sim, nós estaríamos prevenindo todos os comportamentos e podendo punir todos. Certo? Infelizmente, temos essa lacuna legislativa agora. Objetividade jurídica, pessoal. Objetividade jurídica. Vamos abrir. É a liberdade individual, né? A liberdade da pessoa de se autodeterminar. Por isso, que nós temos essa máxima inglesa aqui: right to be left alone. Right to be left alone, ou seja, meu direito de ficar só. Me deixe só, não me perturbe, não me atrapalhe, não me incomode, se afaste, me deixe em paz. Right to be left alone. Me deixe em paz, me deixe só, deixe eu exercer o meu direito de ficar sozinho, em paz, na minha, sem ninguém no meu pé, sai da minha cola, sai da minha aba, como diz aquela música, certo? Porque a liberdade individual, pessoal, ela fere, vejam vocês, os bens jurídicos aqui que elas estão ferindo, privacidade. A pessoa se sente invadida na privacidade.
Um indivíduo, um maluco, está espionando uma moça de binóculo na janela da casa dela. Por exemplo, direito de locomoção. Fere? Muitos dizem, professor, aí é exagero. Não há exagero nenhum, pessoal. Não há exagero nenhum. Aqui não há exagero. Vocês imaginem uma pessoa, certo? Que sai de casa, uma moça sai de casa, o sujeito está vigiando ela. Ela vai para o trabalho, o sujeito está ali perto vigiando ela. Ela vai para o restaurante almoçar, o sujeito está vigiando ela. Vai chegar uma hora que ela não vai querer sair de casa. Então ela vai estar presa, cerceada do seu direito de ir e vir, porque tem um sujeito, um stalking, um perseguidor que não permite que ela tenha a sua autodeterminação, o seu direito de locomoção. A sua integridade psíquica, porque como eu já disse para vocês, existem muitos loucos, né? Muitas pessoas que mexem com o psicológico e a maioria das pessoas vai se sentir abalada psicologicamente porque muitos não vão nem imaginar porque estão sendo perseguidas. Vão se imaginar na cena de um filme. Concordam comigo? E a autodeterminação. Afinal, todo mundo tem o direito de se sentir, de ficar só, certo? De que ninguém vá na sua cola, de que ninguém interfira na sua vida. Ok? Assim, amigos, a gente encerra aqui a parte 1. Eu aguardo vocês para um segundo bloco, darmos continuidade ao nosso crime. Certinho? Até mais, aguardo vocês.